Então, vai deixando o seu like, vai ativando as notificações. Hoje eu tenho um recado muito importante pra vocês, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, no meu lado aqui, ó, no caso do meu lado esquerdo, do lado direito de vocês, eu fechei uma parceria com a reserva, cara. E com certeza é uma das parcerias mais legais que o Vasco da Gama poderia ter. Então, se você acessar por esse QR Code aqui, daqui a pouco na live eu vou falar mais, mas por esse QR Code aqui, você tem 10% de desconto na Simples Reserva, que é uma vertente das roupas da reserva, uma vertente mais simples, mais clean, digamos assim, e que eu tenho uma surpresa nessa temporada para mostrar para vocês e nesse mês, porque vai ter camisa do Vasco da reserva, vai ter linha da reserva e você vai ter desconto aqui com o Pedrosa 10. Então, se você gosta de se vestir bem, igual a mim, ó, a Bal também, que é uma marca que eu uso sempre, que eu já tô usando aqui nas lives já tem um tempo, também é uma marca da reserva, em breve eu falo mais sobre isso. Vamos nessa, porque é Vasco da Gama. Bem, primeiramente, eu acho que eu vou analisar essa partida, os pontos positivos, os pontos negativos, a gente vai olhar a tabela aqui também e depois a gente vai projetar esse novo momento do Vasco da Gama, porque é um novo momento, porque é uma nova fase e principalmente não só dentro de campo, com aquela oxigenação, com os novos jogadores, mas também fora de campo. O que eu vivi hoje no Maracanã foi uma coisa muito especial e eu vou ser muito honesto, eu tava num setor, digamos assim, mais burguês, um setor com regalias e tal, que eu fui convidado, e eu agradeço aí a galera que me convidou, mas eu digo com toda certeza, foi muito especial para todo mundo que foi. Eu ia de Sul, inclusive a minha namorada Luana já tinha até comprado a Sul, mas depois eu recebi esse convite e é claro, comes e bebes, a gente acabou aproveitando aí esse jogo de forma mais confortável, mas ao mesmo tempo, cara, eu só quero parabenizar a torcida, porque todos os setores cantaram o tempo inteiro, apoiaram o Vasco, fizeram a pressão. É uma torcida que realmente jogou junto e o time sentiu. Desde o primeiro minuto, não à toa, para ser muito sincero, o Vasco conseguiu fazer o gol logo no início da partida e eu tenho certeza que isso tem tudo a ver com a torcida. Cara, é um absurdo muito grande quererem separar o Vasco da Gama da sua torcida. É um absurdo que beira ao atentado cultural. Porque o Vasco da Gama é um produto cultural do Rio de Janeiro. Ele é um fato histórico no Rio de Janeiro. E o Maracanã, junto com o Vasco, para quem não se lembra, o Vasco é o primeiro campeão do Maracanã. O Maracanã tem tudo a ver com o Vasco. Então as pessoas não podem querer, de forma alguma, mesmo com edital, mesmo com licitação, mesmo com TPU, querer separar o Vasco do Maracanã. São Januário é um caso à parte, mas nessa situação do Maracanã, por mais que tenha muito clubismo envolvido, por mais que tenha muitos interesses envolvidos, a torcida do Vasco merece cada vez mais estar no Maracanã, que é o lugar do vascaíno também e que torna, principalmente no domingo, um domingo de manhã, que teve sol, que teve chuva, torna o Vasco da Gama mais forte. E foi assim que o Vasco da Gama, com certeza, começou a abrir o placar aí nesse jogo no Maracanã contra o Atlético Mineiro. Eu acho que os primeiros 15 minutos eles foram muito bem feitos, analisando agora a partida de forma mais tranquila. Eu quero primeiramente parabenizar aqui o primeiro tempo de Lucas Piton, do senhor Bruno Prachedes, que jogou um absurdo, e também do zagueiro Medel. Eu acho que se a gente for destacar aqui jogador individualmente, eu vou ficar falando aqui de boa parte do time, porque várias peças foram bem hoje. O Zé Gabriel foi bem, o Lucas Piton foi bem, o Léo foi bem, o Medel foi bem, o Léo Jardim, defensivamente, no momento que ele estava embaixo da trave, ele foi muito bem também. O Verratti, mesmo não fazendo gol, é importantíssimo para esse time. O Vasco achou um camisa 9, o Paulinho jogou muita bola, o Gabriel Peck, com seus erros e acertos, continua sendo um cara extremamente decisivo e pra mim, ele sofreu um pênalti na segunda etapa que o juiz não deu. Inclusive, senhor Braulio, se eu não me engano foi o Braulio que apitou essa partida. Cara, que joguinho picotado, que joguinho lamentável do seu Braulio de novo, pra ser muito sincero. Então assim, cara, eu acho que o Vasco fez uma partida hoje de competição. Mais do que uma partida brilhante, foi uma partida de competição. Então até os primeiros 15 minutos, quando o Vasco fez o gol, eu acho que o Vasco jogou muito bem. Eu acho que o Vasco fez uma partida taticamente
muito interessante, conseguindo fazer essa pressão pós-perda, conseguindo controlar a partida, trabalhando com o Paulinho e o Praxedes, que no meio-campo, junto com o Zé Gabriel, que também fez uma bela partida, o Zé Gabriel, ele conseguiu facilitar um pouco essa saída de bola do Vasco da Gama, e isso tem muito a ver com os companheiros dele, com o Praxedes na esquerda e com o Paulinho na direita, e eles invertendo, eles abrem opções de passe para o Zé Gabriel e facilitam, minimizam os erros do Vasco da Gama, além, é claro, das laterais, que o Lucas Piton, para mim, fez uma partida de almanaque para um lateral esquerdo, e na lateral direita a gente sabe que o Robson não é lateral, mas mesmo assim ele conseguiu dar a opção. A questão é, a partir dos 15 minutos, eu acho que o Vasco recuou não só taticamente, baixando esse bloco, tanto da defesa quanto do meio campo, mas eu acho que foi um recuo que acabou dando algumas oportunidades para o Atlético. Eu não estou falando que foi um recuo ruim, porque é uma coisa natural, principalmente porque essa equipe do Filipão, e eu posso falar isso com maior tranquilidade, tá, gente? Apesar de eu ser isso aqui, ó, eu sou muito Vasco, e eu não escondo isso de ninguém. Eu nunca escondi isso de ninguém. Eu sou muito Vasco e vou continuar sendo pro resto da minha vida. Eu acho que é honesto pra caralho eu falar pra vocês que eu sou jornalista e sou Vasco da Gama também. Eu sou viciado em assistir jogo. Eu sou viciado em acompanhar por conta do meu trabalho. Não só por eu ser jornalista, por eu ser comentarista lá do SBT, mas eu gosto muito de assistir jogo. E eu acompanho esse Atlético. O momento que o Atlético Mineiro estava conseguindo crescer na temporada, que era com o Kudê, o Galo acabou tendo problemas internos e acabou demitindo esse treinador. O time estava começando a ganhar a liga, estava começando a encaixar. Quando o Filipão veio, o Filipão, se eu não me engano, ficou 7, 8 rodadas sem conseguir vencer com o Atlético Mineiro. Depois, pela qualidade dos seus atletas, conseguiu algumas vitórias, mas o trabalho coletivo do Filipão é ruim. Esse time do Atlético, ele não joga nem 80% do que ele poderia pela qualidade dos seus atletas. Ao mesmo tempo, o que a gente tem que lembrar é Hulk, Paulinho, Otávio, Bataglia. Cara, é muita gente boa nesse time do Atlético. Um investimento muito maior do que o do Vasco, por exemplo. E aí, a partir do momento que o Vasco acabou baixando essas linhas, o Vasco deu oportunidade para o time do Atlético, que é veloz, que é rápido e que tem grandes craques. O Hulk e o Paulinho são dois jogadores acima da média, jogadores diferenciados. E o Vasco acabou dando espaço, mesmo conseguindo suportar. E aí, como que eu vou falar que o Vasco suporta muito bem? Cara, a partida que o Medel fez hoje, desculpa, gente, é uma sacanagem. Sacanagem. Ao vivo é mais absurdo ainda. Eu assisti o jogo, talvez, do melhor lugar do Maracanã. Eu fiquei exatamente na linha do meio-campo, pertinho. E, cara, o Medel é uma sacanagem de jogador. Bem nas rebatidas, bem nas divididas, bem na cobertura. Ao lado do Léo, e vale lembrar, o Léo nessa temporada não teve absolutamente nenhum companheiro seguro. E a partir do momento que ele começou a ter um companheiro seguro do lado dele, ele também subiu de rendimento. O Léo saindo em velocidade com a bola, a transição rápida que ele faz, é sacanagem também. É sacanagem. O Léo é muito bom zagueiro. E ele encontrou finalmente um companheiro ao lado dele confiável. E aí, repito, tem que destacar as partidas do Robson Bambu, defensivamente falando, e do Lucas Piton, que participou do gol, mas ao mesmo tempo nas coberturas também fora da bola, sem bola, o Lucas Piton conseguiu fazer uma partida belíssima. E aí destaco tudo. Destaco o Zé Gabriel na proteção, conseguiu matar o Hulk, porque o Hulk joga muito nas entrelinhas, o Hulk se apresenta bastante ali e o Zé Gabriel conseguiu fazer essa proteção da zaga muito bem. O Praxedes e o Paulinho conseguiram a todo momento fazer essa trinca do meio campo no combate também. O Atlético Mineiro tinha dificuldades para trabalhar essa bola na intermediária. E isso, por mais que o Atlético tenha ficado mais com a bola no primeiro tempo, é mérito do Vasco também. É mérito do Vasco. É mérito de um time bem treinado. É mérito de um time que sabe fazer as válvulas de escape, inclusive dobrando a marcação nas laterais. O Serginho voltava para marcar e o Gabriel Peck também voltava para marcar. Então, tudo isso, cara, absolutamente tudo isso, tem que ser valorizado. Às vezes a gente confunde muitas vezes o seguinte, com bola não foi tão bem, com bola o Galo amassou. Mas a questão definitivamente não é essa. Jogar sem bola é importante demais. É tão importante quanto jogar com bola. E hoje o Vasco fez um jogo muito maduro. A única coisa que estava me incomodando no primeiro tempo
Beleza, ficava sem a bola, ficava mais tempo sem a bola. Mas ao mesmo tempo, quando o Vasco recuperava, o Léo Jardim, que fez uma partida absurda debaixo das traves, mais uma dele, belíssima partida do Léo Jardim, mas ele tem uma dificuldade muito grande, que é a reposição. Eu tendo a achar que ele não confia nos seus companheiros, principalmente nas pontas. O Lucas Piton saía pela ponta, o Serginho saía pela ponta, o Gabriel Peck saía pela ponta para poder receber essa reposição de bola. E quando eu falo reposição, gente, ou é com a mão ou é com o pé. Tanto faz. E eu acho que o Léo Jardim demorava muito para fazer essa reposição. E aí o que acontecia? A partir do momento que o goleiro demora a fazer a reposição, e para quem assiste os jogos do Botafogo, vocês veem o quanto o Lucas Perry consegue fazer essa reposição de forma rápida. Quando você demora, você dá a oportunidade para o seu time adversário conseguir se recompor. O time adversário consegue colocar as duas linhas de 4, como o Galo fazia muito bem, deixava só o Hulk e o Paulinho lá na frente, e aí na hora do Léo Jardim conseguir sair com a bola, o que acontecia? Ele fazia a reposição e a gente perdia a bola. O Vasco perdia a posse. Então isso é muito ruim. Por quê? Porque toda hora o Galo conseguia recuperar essa posse no chutão e o Vasco sofria os contra-ataques. Mas, a todo momento, repito, eu acho que o Vasco teve um jogo muito ligado. E muito ligado também pela orientação do seu capitão Medel e do seu ex-capitão Léo, que também tem uma liderança muito grande nessa equipe. E os dois conseguiam orientar a todo tempo os jogadores que estavam à frente dele, e isso é importantíssimo se tratando de sistema defensivo. Então conseguiu sair do primeiro tempo, diferentemente do jogo do Bragantino, o Vasco conseguiu ter a atenção, mesmo tendo um longo acréscimo, se eu não me engano foram 6 minutos de acréscimo no primeiro tempo, o Vasco conseguia a todo momento rebater e conseguiu ter a segurança necessária no primeiro tempo. No segundo, o jogo mudou. Tá? O jogo mudou. E, pra ser muito honesto, cara, o Vasco foi melhor no segundo tempo. Se você for pegar chances claras, e friso aqui, de novo, o jogo do Gabriel Peck é um jogo de muita vontade, poucos acertos, porque na decisão final de tomar o passe final, de dar o passe final, o Peck errou bastante, assim como o Serginho também teve oportunidades e errou. O Vasco poderia ter matado o jogo. Poderia ter feito 2, poderia ter feito 3 no segundo tempo. Teve chance para isso. Só que, individualmente, na hora da decisão, o Peck foi mal. O Serginho foi mal. E até o Verrete, na chance que ele teve, ele acabou escorregando e foi mal também. Ao mesmo tempo, valorizar o quanto esse time tinha válvula de escape nos contra-ataques. Cara, o Paulinho puxando contra-ataque era uma coisa de louco. Louco. Condução, força física, visão de jogo para dar o passe final. Importantíssimo. Importantíssimo, Paulinho. E aí, repito, acho que o Gabriel Peck sofreu pênalti no segundo tempo, em um lance onde ele foi claramente desequilibrado, em um lance onde tiraram a oportunidade dele fazer o gol, chutar mais equilibrado. Para mim, foi pênalti. Tá? O Vasco foi prejudicado, mesmo vencendo a partida de hoje. E, além disso, várias e várias faltas invertidas. Mas eu não vou me apegar a isso. Eu não vou. Eu vou me apegar à partida madura do Vasco da Gama. A partida consistente dos seus reforços. O senhor Verrete é extremamente importante para esse time do Vasco. Cara, o cara é um monstro na bola aérea. Absurdo. Ele consegue fazer a parede, ele consegue gerar jogo na bola aérea e no cruzamento. É uma característica que o Vasco sempre teve, desde o Maurício Barbieri, e que talvez, de todo o trabalho do Maurício Barbieri, essa seja a única coisa que realmente dê para se aproveitar. Eu não acredito em mais nenhuma. E, na minha visão, a questão da triangulação até chegar ao cruzamento, que é uma coisa também muito utilizada pelo Ramon Dias, é a única coisa que dá para se aproveitar do trabalho do Maurício Barbieri. A diferença é que o senhor Pedro Raul não conseguia aproveitar. E o Verrete não. No caso, o Verrete. O Verrete briga. O Verrete aparece. O Verrete consegue, por exemplo, gerar o gol que o Vasco teve no início do primeiro tempo, porque ele briga. E aí o Serginho acaba acontecendo de pegar o rebote a todo momento.
Já pediu desculpas pro Serginho, Pedrosa? Irmão, se eu vou te falar, eu não tenho um pingo de motivo pra pedir desculpa pro Serginho. Porque eu nunca menosprezei o Serginho. A minha cabeça do Serginho era o seguinte, cara, ninguém conhece, é um jogador que vem como aposta e ele que tem que mostrar em campo. Em nenhum momento eu menosprezei o Serginho. Era um jogador que o próprio Ramon Dias, inclusive, deixou fora de algumas listas, sabe? Mas esse grupo tá tão unido, esse grupo tá tão forte, esse grupo tá tão sólido nessa virada de chave, nessa retomada, que o Maicon hoje, depois de lesões, depois de não ter opção, o Ramon Dias teve que colocar o Maicon em campo e o Maicon fez um baita jogo no segundo tempo, defensivamente, nas rebatidas. O Maicon entrou bem e é um jogador que não está na terceira opção do Ramon Dias. Mas o que ele fez? Colocou o Medel na lateral direita e colocou o Maicon de zagueiro. Porque o Gabriel Dias, infelizmente, um cara trabalhador demais, acabou tendo uma lesão e aí ele precisou mexer. Então, eu acho que a união desse grupo tá muito forte. O Serginho, quando comemora, ele comemora com os titulares e ele corre lá no banco de reservas para poder fazer essa comemoração, abraçar os reservas também. O Ramon Dias, e eu só ouço coisas boas dele. Eu já falei isso aqui desde o início, desde quando ele chegou. O Ramon Dias chega e consegue mudar o ambiente do Vasco da Gama. O ambiente de exigência, o ambiente de competição, o ambiente tático, técnico e muda também o Vasco no mercado de transferências. Isso é fato.